Na linha relata a Piedade Carlos Daniel o estado crítico de Paola após um grave acidente, além da morte de Elvira. Comovida, Piedade suplica a Deus que permita que Paola se arrependa antes de partir. Adelina, Cacilda e Adélia também ficam chocadas ao receberem a notícia do acidente. O médico informa a Rodrigo que todos devem estar preparados para um possível desfecho trágico. Ele explica que Paola sofreu lesões internas severas, múltiplos traumatismos, teve as pernas completamente destruídas e apenas o rosto permaneceu intacto, provavelmente por tê-lo protegido com os braços no momento do impacto. Rodrigo solicita que autorizem Paulina a permanecer ao lado da irmã. Ele também revela a Paulina que os médicos acreditam que Paola dificilmente sobreviverá, mas diz que talvez isso seja o melhor. Paulina discorda, ressaltando que sua irmã sempre amou a vida e segue se culpando por ter sido tão rígida com ela. Willy se espanta quando Stephanie lhe conta que Paola está à beira da morte. Carlos Daniel chega ao hospital enquanto Paulina permanece ao lado de Paola, tomada pelo arrependimento por ter comprado o carro. Stephanie admite a Willy que está satisfeita com a possível morte de Paola. Rodrigo atualiza Carlos Daniel, dizendo que, segundo os médicos, Paola não resistirá e acredita que dessa vez não se trata de mais uma encenação dela. Quando Carlos Daniel pergunta por Paulina, Rodrigo informa que ela está com a irmã e se sente responsável pelo que ocorreu. Willy confessa a Stephanie que ele e Paola haviam feito um acordo para prejudicar os Bracho e afirma que juntos ele e Stephanie teriam conseguido arrancar muito dinheiro da família dela. Stephanie diz que não quer nada que venha de Paola e questiona se Willy realmente acreditava que ela o protegeria. Ele insiste que unidos os dois tinham muito poder. Stephanie revela que torce pela morte de Paola. Willy comenta que agora a usurpadora tem caminho livre, mas Stephanie rebate dizendo que Paulina vale muito mais que a irmã. Willy promete que se Paola morrer, vai se vingar por ela. Carlos Daniel questiona Rodrigo se Paulina se sentirá livre com a morte da irmã, mas Rodrigo demonstra ceticismo. Paulina se surpreende com a chegada de Carlos Daniel ao quarto de Paola e admite se sentir culpada pelo acidente. Carlos Daniel tenta convencê-la de que não carrega nenhuma culpa e reconhece que ele mesmo teria comprado o carro com o dinheiro de Paola. Paulina também revela que deixou a irmã irritada ao negar o dinheiro que ela havia solicitado. Carlos Daniel a convida para tomar um café e a leva até a lanchonete do hospital. Stephanie avisa Willy que não pretende tolerar mais insensatez, mas ele afirma que os irmãos dela vão acabar ficando com toda a fortuna. Ela o lembra de que ele nunca lhe deu nada e o acusa de não amar o próprio filho. Willy retruca dizendo que nunca pediu que ela engravidasse e ainda pergunta quando ela pretende liberar dinheiro para contratar novos contadores. Stephanie comenta que caso Paola faleça, talvez nem exija sua parte na herança, o que deixa Willy completamente transtornado. Paulina confidencia a Carlos Daniel que deseja que Paola sobreviva para pedir perdão a ela. Ele, no entanto, afirma que Paola se destruiu sozinha e que não há nada a ser perdoado. Paulina acredita que Paola tenha acelerado o carro para tentar aliviar o mau humor, mas Carlos Daniel argumenta que foi por pura vaidade e que o objetivo dela era destruir Paulina e os Bracho de uma vez por todas. Stephanie declara a Willy que prefere manter seu dinheiro rendendo juros do que vê-lo gastar com vagabundas. Willy tenta agredi-la, mas Stephanie o enfrenta e não permite que ele ultrapasse os limites. Carlos Daniel admite a Paulina que teve um envolvimento passageiro durante a viagem, mas que terminou da mesma forma como começou, sem importância. Paulina comenta que Willy continua incomodando, mas Carlos Daniel assegura que a partir de agora tudo será diferente. Ela reconhece que a viagem fez bem a Carlos Daniel, mas ainda carrega a culpa pelo acidente da irmã. Carlos Daniel afirma que Paola estava apenas simulando a doença, porém Paulina argumenta que ninguém pode afirmar isso com certeza. Ele se oferece para ajudá-la e pede que não se deixe dominar pelo desespero. Paulina lamenta não ter conseguido conquistar o afeto da irmã, mas Carlos Daniel afirma que Paola nunca se importou com ninguém além de si mesma e diz que sua morte representará a libertação de Paulina. Paulina, no entanto, acredita que o túmulo de Paola sempre estará entre eles como um obstáculo intransponível. Carlos Daniel considera absurdo vê-la se sacrificar por alguém que não merece e espera que o tempo revele quem está com a razão. Enquanto isso, Piedade decide ir ao hospital para demonstrar apoio a Paulina, apesar de Adelina tentar convencê-la de que Paola não merece sua presença. Piedade relembra que não cabe a ela julgar e confessa que já conseguiu perdoar Paola, ao passo que Adelina admite que ainda não consegue. Piedade reforça o valor do perdão e Adelina acaba decidindo acompanhá-la. Paulina faz uma promessa: se Paola sobreviver, ela dedicará sua vida a Deus e destinará sua fortuna a obras de caridade.
Durante um delírio, Paola murmura que quer $1 milhão para se divertir. Na fábrica, Rodrigo informa a Carlos Daniel que Willie conseguiu influenciar Stephanie para desconfiar deles e a dispensar os contadores. Carlos Daniel se espanta ao saber que Willie está de volta à cidade e revela a Rodrigo que, com a morte de Paola, pretende pedir Paulina em casamento, mesmo que ela tenha dito que o túmulo da irmã ficaria entre os dois. No hospital, Paulina pede que Piedade e Adelina rezem por Paola. Embora Adelina não demonstre entusiasmo, Piedade garante que ambas orarão. Paulina reitera que estaria disposta a entregar sua vida a Deus em troca da salvação e do arrependimento de sua irmã. Piedade aconselha que ela evite fazer promessas, pois Deus conhece os desígnios e afirma que talvez a morte de Paola represente a libertação de uma alma atormentada. Paulina concorda em aceitar com resignação o que Deus determinar. Enquanto isso, Willie busca um cúmplice para incendiar a fábrica. Durante um de seus delírios, Paola revela que ela e Willie haviam planejado atear fogo na empresa dos Bracho, deixando Paulina estarrecida ao descobrir do que sua irmã é capaz. Em seguida, Paola acusa Elvira de ser uma traidora. Willie leva Maurício até a frente da fábrica durante a noite e, enquanto bebem juntos, tenta persuadi-lo a participar de seu plano maligno de incendiar o local, prometendo uma alta recompensa em dinheiro. Depois de vários dias, Piedade tenta convencer Paulina a descansar um pouco, mas ela permanece firme em sua decisão de continuar ao lado da irmã, insistindo que fez uma promessa de se tornar religiosa caso Paola sobreviva. Apesar da gravidade de seu estado, Paola permanece lúcida e, ao perceber que tem pouco tempo de vida, muda sua atitude, demonstra arrependimento pelos erros do passado e pede a Paulina que se case com Carlos Daniel e seja feliz ao lado dele. Na mansão, Carlos Daniel confessa a Piedade que sente vontade de ver Paulina, mas afirma que onde Paola estiver ele não irá. Piedade aconselha ao neto a repensar sua postura, sugere que perdoe Paola e revela a promessa feita por Paulina de dedicar-se à vida religiosa, deixando Carlos Daniel surpreso. Paulina diz à irmã que prefere se tornar freira, mas Paola questiona se ela realmente deixará Carlos Daniel sozinho com duas crianças que ainda precisam dela. Piedade comenta com Carlos Daniel que, de acordo com os médicos, Paola não tem chances de se recuperar e afirma que ela está arrependida. Carlos Daniel critica Paulina por continuar ao lado da irmã, mas Piedade explica que ela age movida pela compaixão e também pelo compromisso fraternal. Paulina tenta alimentar Paola, mas ela já não consegue comer nada e pede que Paulina convença Carlos Daniel a visitá-la e lhe conceder o perdão. Rodrigo duvida do arrependimento de Paola e chama Paulina de ingênua. Patrícia afirma que Rodrigo é incapaz de compreender a grandeza do coração de Paulina. Paola diz à irmã que depois de receber o perdão de Carlos Daniel, poderá se confessar e buscar o perdão de Deus. Carlos Daniel comenta com Rodrigo que Willie tem sido visto na companhia de pessoas duvidosas e que anda bebendo constantemente. Os irmãos se mostram preocupados com Stephanie e decidem confrontar o cunhado para evitar que ele faça algo contra ela. Sentindo fortes dores, Paola pede para descansar um pouco. Quando Carlos Daniel chega ao quarto de Paola, Paulina o encoraja a perdoá-la, mesmo que ela esteja inconsciente. Movido pela compaixão, Carlos Daniel consegue perdoar Paola por todo o mal que ela causou a ele e à sua família. Adelina ainda não acredita que Carlos Daniel seja capaz de perdoar Paola, mas Piedade garante que ela está realmente muito mal. Mesmo assim, Adelina continua desconfiando de que tudo possa ser mais uma farsa, mas Piedade assegura que desta vez é verdade. Carlos Daniel se emociona e confessa a Paulina que talvez preferisse ver Paola como antes, mesmo com seu jeito irônico e cruel. Paulina comenta que Paola deseja pedir perdão a ele, mas Carlos Daniel afirma que não é necessário que ela se humilhe, pois já a perdoa de coração para que possa partir em paz. Fora do quarto, Carlos Daniel volta a tocar no assunto do casamento e Paulina promete que caso sua irmã venha a falecer, eles retomarão essa conversa. A promessa reacende as esperanças de Carlos Daniel, mas Paulina o adverte: se Paola disser coisas terríveis, ele deve simplesmente esquecê-las. Abraçado a Paulina, Carlos Daniel faz essa promessa. Mais tarde, Paulina confessa a Paola que apenas alimentou as esperanças de Carlos Daniel para que ele não se recusasse a ouvi-la em seu leito de morte. Carlos Daniel afirma a Rodrigo que dessa vez Paola não está fingindo e revela que já a perdoou. Rodrigo comenta que o destino de Paulina parece ser esgotar sua própria vida em benefício dos outros. Carlos Daniel também compartilha que Paulina lhe prometeu conversar novamente sobre o casamento após a morte da irmã. Paulina conta a Paola que Carlos Daniel foi vê-la e já a perdoou, mas Paola sente a necessidade de contar tudo pessoalmente a ele. Paulina explica que Carlos Daniel já sabe até do caso dela com Willie, mas Paola, inquieta, pede que a irmã procure por Willie.
Enquanto isso, Willie segue se embriagando com Maurício e ainda planejam incendiar a fábrica. Paola revela a Paulina que ela e Willie tinham a intenção de colocar fogo na fábrica dos Bracho e pede que a irmã fique de olho nele para impedir que isso aconteça. Ela também diz que deixará toda a sua fortuna para Carlos Daniel e para as crianças, afirmando que Paulina não precisa desse dinheiro. Sentindo a aproximação da morte, Paula solicita a presença de um padre ao amanhecer e comenta que Carlos Daniel deve ter achado seu aspecto horrível. Paulina responde que ele não disse nada. Paula acredita que se Piedade e as crianças não existissem, talvez ela não tivesse cometido tantos erros. Ela volta a pedir que Paulina se case com Carlos Daniel, acreditando que a irmã seria uma continuação dela mesma, mas com toda a sua bondade. Paulina pede que ela não fale mais, mas Paula declara que gostaria de unir as mãos dela com as de Carlos Daniel. Willie chega em casa completamente bêbado, acompanhado de Maurício, e os dois continuam bebendo com o som no volume máximo. Paulina tenta animar Paola, incentivando-a a acreditar na recuperação e promete que estará sempre ao seu lado. Paola reconhece que não merece uma irmã como Paulina e diz que se sente renascer, afirma que se tivesse a chance de recomeçar faria tudo diferente. Stephanie acorda com o barulho, discute agressivamente com Willie, diz que Maurício continua o mesmo vagabundo dos tempos da escola e expulsa os dois de casa, em seguida sofre em silêncio. Durante a madrugada, Heloísa e Paulina percebem que Paola está muito fria e silenciosa. Paulina fica arrasada quando o Dr. Varela informa que Paola entrou em coma e que sua morte pode ocorrer a qualquer momento. Ele pede que a família seja avisada. Na mansão, Lalinha desperta Carlos Daniel e Piedade para informá-los de que Paola está morrendo. Ao chegarem ao hospital, os dois veem o padre deixando o quarto. Acreditando que sua irmã ainda pode ouvir, Paulina pede que Carlos Daniel diga que a perdoa. Em nome da família Bracho, Carlos Daniel concede o perdão. Paola abre os olhos, faz um gesto com a mão e parte em paz, deixando Paulina desolada.